Glória a Deus, família, só Jesus na causa. Queridos, que a graça e a paz do nosso bom e Salvador Jesus Cristo, ela seja aí com você, com toda a tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria, é um prazer, um privilégio estarmos aqui para começarmos mais um dia celebrando ao Senhor, porque esse dia é o dia com que nos presenteou o Senhor. Por isso, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Esse é o motivo que você precisa celebrar, meu irmão, com alegria, esse presente que você recebeu de Deus Pai. Amém? Então, seja grato e celebre com alegria. Sejam bem-vindos a esta família Só Jesus na Causa, para mais um momento de leitura diária, aonde lemos a Bíblia, meditamos na palavra, refletimos e fortalecemos a nossa fé por meio da palavra de Deus. Aliás, toda manhã estamos juntos. Eu te entrego uma palavra para abençoar a sua vida. Por isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, marcando a opção toda, para quê? Para que todas as vezes que tivermos novidade, e todo dia temos vídeo aqui no canal, você possa ser lembrado aí na sua casa, notificado de que tem novidades no canal. Amém? Queridos, estamos vivendo um tempo meio crítico, porque o alvo do cristão nesta vida, um dos propósitos do cristão é amar a palavra de Deus. E quem ama, prioriza. Quem ama, coloca em primeiro plano. Quem ama, coloca na primeira prateleira de prioridade da sua vida. E nós estamos vivendo um tempo, em uma geração de cristãos que não amam mais a palavra, né? Aonde ler a Bíblia é um fardo, quando lê. E é por isso que nós estamos vendo nesses últimos tempos uma onda de engano e muita gente sendo levada. Por quê? Porque não tem conhecimento na palavra. Porque Jesus já nos advertiu há quase 2000 anos atrás que a marca dos últimos dias, umas das, seria uma onda de engano. E muitos estão embarcando no engano, por quê? Porque não conhece a palavra de Deus, sabe? Jesus, o próprio Deus diz que o meu povo sofre porque não me conhecem, perecem por falta de conhecimento. E hoje, o acesso à palavra tá fácil, irmão. Hoje você liga um rádio que quase nem existe mais, lá nas ondas sonoras da rádio, tem um programa de igreja, um programa evangélico, pregando a palavra de Deus. Você liga a sua TV, pessoa pregando o evangelho. Você abre a sua rede social, independente de qual seja a rede, a plataforma, vai ter alguém pregando a palavra de Deus. Você tem acesso de comprar uma Bíblia, uma facilidade enorme, seja na loja física ou na virtual. Você compra um telefone, você consegue em um aparelho de telefone ter todas as versões da Bíblia. Então, queridos, só não leem, só vai ser enganado quem quer. O acesso à palavra está muito fácil, sabe? Então, ame, busque, se dedique à palavra de Deus. E depois que você amar, buscar e aprender, aplique ela na sua vida. A nossa leitura de hoje, o exemplo de Cristo na humilhação para a igreja. Então, nós vamos pegar a forma que Jesus viveu para aplicar esse exemplo nas nossas vidas. E para isso, quero ler com você Filipenses, capítulo 2, do verso 5 em diante, a palavra de Deus para mim e você, assim está escrito. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja,
que nós venhamos imitar ao nosso mestre. Lá em Efésios, capítulo 5, a palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, se nós somos filhos de Deus, você se tornou filho de Deus, então agora você precisa imitar o Pai. Isso aqui é tão notório que todo filho quer ser uma cópia do pai. Quando é pequeno, quando o filho é pequeno, meu pai, por exemplo, era sanfoneiro. E eu sempre dizia, eu quero ser igual ao meu pai, um tocador de sanfona. Você não aprendeu a tocar? Não. Não aprendi a tocar. Mas ainda tentei. Sabe, querido? Então, a palavra de Deus nos ordena que nós devemos copiar até no pensamento o exemplo de Jesus. Pois precisamos ter entre nós o modo de pensar como o de Jesus Cristo, que mesmo ele existindo na forma de Deus, ou mesmo ele sendo Deus, sabe, não considerou ser igual a Deus. Algo que ele deveria ser retido a qualquer custo. Não, ele não usurpou desse direito. Ele não, mesmo sendo ele Deus, porque Cristo Jesus é Deus, mesmo ele sendo Deus, ele não usou da sua autoridade ou de quem ele era quando ele veio ao mundo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória para vir se vestir de homem. Ele se esvaziou do seu poder, se esvaziou de ser Deus, para vir pagar o preço pelo qual ele não devia. Quem estava em dívida era eu e você. Queridos, esse amor é tão profundo que quando você nasceu, o preço da sua condenação estava paga. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, aos homens, em forma corpórea. Teve um corpo que nem eu e você, um corpo dado às necessidades, sabe? Para quê? Para que nele possamos vencer toda a tentação deste mundo. Jesus foi tentado, sabe? E num corpo humano como o meu e o seu, ele nos mostrou que é possível, se copiarmos a Jesus, vencermos também todas as tentações. E ele nos ensina mais profundo ainda, nos dando a arma que nós precisamos para vencer as tentações. Qual é a arma? A palavra de Deus. Por que que muitos estão caindo? Porque não aplicam a palavra de Deus na sua vida, sabe? Outros porque não amam a palavra de Deus. E ouçam, quando você não aplica, quando você não ama a palavra de Deus, você é um crente vazio. Então o mundo começa a te seduzir até encher você e você cair, sabe? Então Jesus mostrou para mim e você que é possível nele vencermos todas as tentações. Ele diz, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente. Ora, se Jesus foi obediente, irmão, sendo ele Deus, quem é o ser humano mortal, o homem, sabe? Que não pode obedecer ao Senhor. Obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nos deu o exemplo de se humilhar, reconhecendo a grandeza do Deus Pai. Cristão, irmão, não é para viver de salto alto, e aqui eu não me refiro a um calçado. É uma forma de dizer que alguém quer ser no nosso território. Salto alto, é o queixo empinado, o nariz empinado, sabe? Para quê, irmãos? Você só é salvo porque Jesus teve misericórdia. Quem é o ser humano? Nós somos seres falhos, seres
sabe, sem poder para coisa nenhuma, mortal, adoecível. E Jesus nos dá um exemplo, se humilhando, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obedecer, queridos, é uma regra, sabe, inviolável na palavra de Deus. É uma ordem, é um mandamento que vai perdurar para todo sempre. Obediência. Por isso, também Deus o exaltou. Por isso, o quê? Pela forma que Jesus viveu, se humilhando ao Pai, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo a sua grandeza e sendo ele mesmo obediente. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Para que ao nome de Jesus, na qual possui todo o poder, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, queridos, agora ou mais no futuro, todo joelho vai se dobrar diante da glória de Jesus. É melhor você começar a dobrar o joelho agora, porque quando você dobra o joelho agora, reconhecendo a grandeza e a autoridade de Jesus, recebendo como o único e suficiente Salvador da sua vida, se tornando uma nova criatura, você é salvo, sabe? Do que naquele último dia, você dobrar o joelho, reconhecer a grandeza de Jesus e mesmo assim, você ser condenado. A salvação é agora. O dia da sua salvação é hoje, até porque não existe amanhã. Então, viva para Jesus o hoje como se fosse o seu último dia na terra, porque pode ser. Esse pode ser o último vídeo que eu estou gravando, é verdade. Mas também pode ser o último que você está assistindo, sabe? Então, queridos, viva para Jesus, viva como salvo hoje, todos os dias, porque a hora da volta dele ou da sua partida, ninguém sabe. Então, o segredo é imitarmos a Jesus, sermos um copiador de Jesus, sabe? Irmãos, ouçam, se o inimigo, sabe, ele usa a artimanha de copiar para tentar enganar as pessoas, sabe? Não pense que ele vai tentar enganar você com coisas horríveis, claro que não. Ele vai tentar te enganar, derrubar você naquilo que você gosta, ou naquilo que você tem necessidade. Foi assim com Jesus. Mas Jesus, obedecendo a Deus, permaneceu fiel na obediência até a morte e morte de cruz. Por isso que Apocalipse 2:10, na parte C do versículo, a Bíblia diz: sejam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vale a pena você ser fiel. Ah, missionário, mas se eu for fiel à palavra, rigorosamente, eu vou perder muitos amigos. Na verdade, eles não eram seus amigos. Eles eram pedra de tropeço no seu caminho. Queridos, quando alguém é tirado do teu ciclo de amizade, é Deus te dando livramento. Porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E são essas pessoas, muitas das vezes, que o inimigo vai usar para derrubar você, para tirar você da presença de Deus, sabe? Toda amizade tem que ter um limite, não ultrapasse, sabe? Só vou até aqui com você, meu irmão. Ah, mas sou seu amigo. Não, mas eu sou muito mais amigo de Jesus do que seu, sabe? Então, queridos, precisamos imitar o Senhor em tudo, mas principalmente na obediência. Amém? E essa está sendo hoje uma das tarefas mais difíceis para nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, é sermos obedientes. Porque teimar, ser desobediente, teimoso, está na nossa natureza humana. Se nós não tivermos cuidado e crucificarmos ela todos os dias, submetendo ela à vontade do Pai, ouça isso aqui. A sua carne, ela nunca se converte. O teu sangue nunca se converterá ao Senhor. Por isso que a carne e o sangue não vai para o céu. Eles nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vão se converter.
Por isso que o salvo vai ganhar um novo corpo. Porque essa carne velha aqui, irmão, ouça, ela não se converte nunca. Você vai terminar até o último dia de vida nesta terra, ela desejando pecar. Você pode estar velhinho, com 110 anos, a tua carne está doidinha para pecar. Embora não faça mais nada, mas quer pecar. Entendeu? Então, vigia, meu irmão. Vigia e seja um imitador de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Glorifico ao Senhor porque, Pai, a tua palavra, ela nos estimula a ser obediente ao Senhor. Até porque obedecer não é um pedido, é uma ordem. Aleluia. Então aqui eu tenho um pedido a fazer ao Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a ser obediente à palavra. Agora, Pai, só podemos cumprir as leis, até mesmo dos homens, dos governantes, se nós soubermos das leis. Então, para a pessoa ser obediente ao Senhor, ele precisa conhecer a tua palavra. Então, Pai, eu te peço que no nosso coração seja gerada uma fome desesperadora pela tua palavra. Porque assim nós vamos conhecer o Senhor por meio da tua palavra e obedecer até a morte, para que assim possamos ser coroados com a vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Reflita, medite nesta palavra. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor ilumine o teu caminho, a tua mente, para que você viva em obediência ao Senhor. E que dele, em tudo ele, te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.